quando duas pessoas decidem casar, estão a assumir um caminho muito concreto de santidade. Até recentemente, não é? Havia aquela ideia de que os caminhos de santidade, perfeita, perfeição, não é? E muitos santos cresceram nessa linha, era a vida consagrada ou a vida sacerdotal, que eram os caminhos perfeitos. E que o matrimónio era uma segunda via, por assim dizer, portanto, os outros eram autoestradas e o matrimónio seria a estrada nacional ou uma coisa assim, para chegar ao céu. Hoje sabemos perfeitamente que não é assim. O matrimónio é um caminho concreto, específico, de santidade, tão perfeito ou imperfeito como qualquer um dos outros. Na família, também, temos os conselhos os chamados conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade, também se vivem na família, não são só para os consagrados. A pobreza, nós quando entramos numa vida de família, o espaço começa a ser partilhado, não é? Chega para lá, agora sou eu, aí sou eu sentado. Começamos a partilhar o espaço, já ninguém cabe no sofá, não é? Começamos a partilhar espaços que pensávamos que nem sequer iríamos partilhar, não é? Acordamos de manhã e estamos sempre muito bem acompanhados. Deixamos de ter as nossas coisas. Aqui há uns tempos nós fizemos um retiro, um encontro em Barcelos, um colégio La Salle, pediu-nos para lá irmos. Fizemos lá um encontro. E no fim do encontro deram-nos um galo Barcelos, mesmo bonito, grande e tal. Eu vinha toda contente, cheguei com ele a casa, disse assim, olha, vou pousá-lo aqui, vou ver onde é que hei de pôr. Andava à procura dos sítios, quando fui buscar o galo Barcelos para pôr no sítio que ia pôr, já não tinha galo. Portanto, a pobreza vive-se nesta nossa vivência de família, em que tudo passa a ser de todos. Deixamos de ter o nosso espaço, não é? Deixamos de ter o nosso quarto, deixamos de ter as nossas coisas. Por isso é que é importante as crianças crescerem, quando têm irmãos, crescerem num quarto com os irmãos. Porque, como outro dia nós refletíamos lá em casa, eles provavelmente nunca mais na vida terão um quarto individual, não é? Porque a gente casa e não temos o nosso quarto individual. Portanto, para que é que vão ter enquanto estão a crescer, para ganhar vícios que depois são muito mais difíceis de combater? Não mexas nas minhas coisas, não mexas nas tuas. A pobreza que se vive realmente na nossa partilha em casa. Temos o nosso voto, o conselho evangélico, não é? Também da castidade, que vivida na vida conjugal é específica, não é? Tem uma vivência específica, a vivência da castidade na família. Sabemos a norma de estar abertos à vida e de respeitar o ciclo natural da mulher quando é necessário atrasar, portanto, a vinda de um novo bebê. E é nesta alegria da vinda dos nossos filhos, não é? Esta fotografia o bebê tem 1 hora, se não me engano, aqui devido ao Daniel, quando foi invasão lá no quarto da maternidade. Uma autêntica invasão com uma permissão especial das senhoras enfermeiras para poderem entrar todos. Realmente esta abertura à vida que se vive em casal e que é belíssima. Então, e o voto, ou o conselho evangélico da obediência, não é? Que também fazem os consagrados, pobreza, castidade e obediência, que nós vivemos em família. São Paulo dá-nos aquela célebre imagem, mulheres sempre submissas aos vossos maridos, como a Igreja é submissa a Cristo, e causa tanta polémica, uma frase tão simples, e que as pessoas acham tão complicada. De facto, caminharmos num sentido, não é? Não ser um a puxar para um lado ou para o outro, caminharmos num sentido, como a Igreja é submissa a Cristo, Cristo também é submissa à Igreja, não é? À voz do sacerdote, imediatamente o pão e o vinho são consagrados, portanto também há esta obediência de Jesus à Igreja, a obediência da Igreja a Jesus. E nós temos de trabalhar neste sentido de condescendência. É muito importante a obediência numa família. É das coisas mais importantes que precisamos trabalhar entre marido e mulher e naturalmente filhos para com pais. Obedecerem à primeira, sim, é para aí que devemos caminhar. Não aceitarmos as suas desobediências de forma nenhuma, as suas palavras incorretas em relação a nós, como às vezes se ouve e se vê.
E a obediência dos pais aos filhos, esta imagem na maternidade mostra-nos exatamente isso. Nós no hospital começamos logo a obedecer aos filhos, não é? Eles choram e a gente vai a correr. O que é que tu precisas, não é? Tem de ser. É esta obediência também aos nossos bebés que nos faz levantar à meia da noite para os acudir. Portanto, estes próprios conselhos evangélicos que nós achamos que são específicos dos consagrados, das ordens religiosas, são vividos nas famílias de uma forma tão natural e às vezes nem nos lembramos disso. Provavelmente nós não nos levantamos de madrugada ou à meia da noite para cantar matinas, como fazem os monges, mas levantamos, como já aqui referi várias vezes, à meia da noite, tantas e tantas vezes, não é? Para prestar os serviços que forem necessários prestar lá em casa. Não temos as campainhas do convento a marcar o ritmo do nosso dia, mas acho que nenhum de vocês irá discordar que temos campainhas a marcar o nosso ritmo continuamente, não é? As campainhas escolares dos nossos filhos, os seus horários, temos de ir buscar, temos de ir levar, o nosso trabalho, a hora do banho, a chamada que eu chamo na minha casa a hora de ponta, em que não se atende a telefones, a hora de ponta começa com os banhos, jantares, essas coisas todas, trabalhos de casa, etc. Portanto, também nós, como qualquer consagrado, temos os nossos horários, as campainhas que nos fazem ter de interromper tudo naquele momento exato e fazer a tarefa que nos é proposta. E estamos continuamente neste sacrifício contínuo, não é? A oferecer a Deus. As comunidades religiosas vivem à volta do sacrário, à volta de Jesus. Nós também. Jesus disse-nos: quem receber um destes pequeninos, a mim recebe. Então nós recebemos um, e recebemos dois, e recebemos três, e recebemos os pequeninos que o Senhor nos vai dando. Então nós estamos a acolher Jesus no meio de nós. É Jesus que Ele está no meio de nós. Jesus disse: quem der um copo de água fresca a cada um destes, ao mais pequenino dos meus irmãos, não ficará sem sua recompensa. Nós damos muito mais que um copo de água fresca. E às vezes dar um copo de água fresca é difícil. A Sara, todas as noites, eu deito, dou-lhe um beijinho, desligo a luz, oh mãe, quero água. E não é sempre com bom humor que eu vou buscar o copo de água. Então, até dar um copo de água fresca às vezes é difícil. Estamos a dar um copo de água fresca a Jesus? Estamos a servir Jesus no meio de nós? Deixem-me em paz, vão-se embora, dizemos nós muitas vezes. Estamos a demandar Jesus ir embora, mas não ficamos em paz, porque sem Jesus não há paz. Então é nesta confusão da nossa vida que nós precisamos de viver a nossa consagração, o nosso caminho de santidade desta forma tão bonita que nos é pedido viver. Os sacramentos descobrem-se, antes de se descobrirem na igreja, descobrem-se na família. Nós descobrimos a beleza do sacramento do batismo depois de experimentarmos o parto, essa luta, como alguém descreveu. O parto é uma luta com a morte, onde saímos renascidos com uma vida nova. É mesmo aquele momento de angústia, de luta contra a morte. E saímos com uma vida nova. E é isso que acontece depois em cada batismo. E se nós sabemos experimentar e viver esta realidade do parto, também conseguimos depois perceber por dentro a realidade do batismo. O lava-pés, falávamos aqui, esse sacramento, não é sacramento, mas que São João apresenta como um sacramento do amor de Deus, não é? Que nós começamos a fazer uns aos outros, o banho que damos ao nosso bebê, o carinho com que o envolvemos, logo ali desde pequeninos, a maneira como vamos aconchegando a água morna sobre o seu corpo. E estamos a pensar, a receber e a prepará-los para também ele um dia poder acolher o lava-pés de Jesus, deixar-se lavar, purificar por Jesus. A Eucaristia, naturalmente, Deus que nos alimenta, e nós experimentamos isto logo desde o início, quando alimentamos o nosso bebê, e depois, ao crescer, quando alimentamos a nossa família. E é bom que as crianças comecem a ver nisso, não é? Veem o cuidado do pai, o cuidado da mãe, o carinho com que preparam uma refeição, com que põem a mesa, com que preparam os alimentos. E nesse carinho, mais facilmente eles depois irão descobrir o carinho de Deus que nos põe à mesa, como falávamos aqui, que nos prepara um alimento. Em cada um destes
destes gestos que nós fazemos em casa, nós estamos, sem nos darmos conta, se os fizermos nessa perfeição que Deus nos pede, estamos a preparar a própria vivência diária dos sacramentos com os nossos filhos. O sacramento da reconciliação, as contínuas lutas entre eles e o contínuo fazer, refazer e fazer a paz entre eles. E eu penso muito nisto quando eles se portam mal, quando nos zangamos, e depois quando vêm ter comigo e pedem desculpa, mamãe. Às vezes é preciso que eles fossem, está bem, desculpe, pronto, dá-me um beijinho, agora não. E depois eu penso, bolas, é assim que Deus me desculpa, não é? Deus quando perdoa, esquece, abraça, faz festa, mata o vitelo gordo, não é? Então, neste esforço que eu tenho de fazer para me vencer, para desculpar como Jesus me desculpa a mim, para perdoar como Jesus me perdoa a mim, e ensinar aos meus filhos que é isso que acontece quando eles se aproximam da reconciliação. E às vezes eu faço isso mesmo. E no outro dia dizia isso ao António. António, é difícil para a mamãe agora dar-te um beijinho e dar-te um abraço, mas vou fazê-lo. Anda cá para o meu colo. Sabes que Jesus faz isso connosco. Para nós é tão difícil, não é? Quando estamos zangados e amoados. Mas Jesus faz isto connosco. Perdoa-nos quando vamos confessar-nos. Jesus perdoa-te muito mais do que eu te consigo desculpar agora. Muito mais, não tenhas comparação. Então, nestas pequenas vivências do dia-a-dia, nós vivemos aquilo que eu chamaria o sacramento da vida diária. A nossa vida diária torna-se um sacramento ao vivermos cada uma destas, da graça do sacramento na nossa vida, e os nossos filhos aprendem desta nossa prática, e inclusivamente o sacramento da unção dos doentes, quando cuidamos de um bebê doente, quando cuidamos de um filho doente, gravemente doente, ou quando simplesmente fazemos os nossos curativos no joelho, magoado, quando pomos a mão na testa, ver a febre, aquele carinho, tomar a criança ao nosso colo, e estamos a experimentar essa cura, não é? Que o Senhor nos proporciona em cada um dos sacramentos. Então, aquilo que era importante e aquilo que eu vos propunha, primeiro exercício, por assim dizermos, da nossa tarde, na nossa mente, seria tomar consciência de que somos esta igreja doméstica, que dentro da nossa família se vivem os conselhos evangélicos que as ordens religiosas vivem. Podemos orgulhar-nos disso, que nós vivemos plenamente obediência, castidade, pobreza. Vivemos plenamente a vida de sacramental e experimentamos-la diariamente em cada um dos nossos mais pequenos gestos. Importante termos isso em consideração. Outra tentação, portanto, esta primeira tentação de acharmos que os religiosos e sacerdotes têm uma vida mais santa que nós. Outra tentação que nós temos é assim, e digam-me se estou errada, quando eles crescerem um bocadinho, eu depois vou ter tempo para rezar mais. Quando já não tiver bebês, depois vai ser mais fácil. Depois, quando eles voltarem, quando forem todos crescidos, saírem de casa, depois eu volto a ir então à missa diária, a fazer adoração, fazer tudo isso. Não sou só eu a pensar assim. É uma tentação, não é? Acontece muitas vezes e senti essa tentação no Advento. Com esta gravidez deste ponto não dá para pensar em ser santa. Calma, deixa a primeira gravidez passar. Ou agora na Quaresma, com um bebê pequenino, noites mal dormidas, tudo isto, esquece lá esse assunto de santidade, não é? Não é para agora, é para depois. Eu antes de casar, fui fazer 15 dias com os missionários da Madre Teresa em Lisboa, no bairro de, não sei, uma zona muito pobre, onde elas estavam. Fui lá trabalhar 15 dias. E estavam lá, e aquilo que fez-me confusão, eu falei com uma delas, disse, como é que conseguem rezar? Porque a casa estava mal isolada, no meio de um bairro muito pobre, e à volta eram bêbados, drogados, violência doméstica, havia-se gritos pelas ruas. Aquilo era aflitivo. E elas disseram, a nossa vocação é exatamente rezar neste caos. Então nós estamos aqui diante do sacrário, diante do Santíssimo em oração, a rezar, rodeados por este barulho. Este barulho faz parte da nossa oração. A nossa vocação de famílias é a mesma. É rezar no caos da nossa vida. É rezar nesta confusão, que é nossa e que não é uma desculpa para não nos santificarmos. É antes exatamente o lugar e a altura em que Deus quer que nos santifiquemos.
Deus não quer o meu amor amanhã, Deus quer o meu amor agora, neste momento da minha vida. Nem sequer sei se amanhã estou viva, não é? Não vale a pena adiarmos as coisas. A vida que eu agora vivo é exatamente a vida que Deus quis para mim. Portanto, é preciso sermos santos no meio das panelas, como dizia a Santa Teresa d'Ávila, não é? Sermos santos no meio das panelas, dos trabalhos das crianças, no meio de todos os afazeres da vida e encontrarmos as nossas formas de rezar neste caos. Naturalmente que a nossa oração não é uma oração de monges e de religiosos, tem de ser diferente e temos de ser criativos, temos de fazer agora. Por exemplo, podemos aproveitar a hora da mamada do bebê, não é? A hora em que estamos a dar o biberão, em que estamos a dar a mama, para estar ali, olhar, a contemplar o Senhor. Muitas vezes faço diante do canto de oração, rezando, não é? Ou podemos aproveitar, eu aproveito muito o caminho, à volta da minha casa tenho assim um pátiozinho, que nós, quando fizemos a casa, comprámos a casa já feita, mas depois mandámos fazer um caminho à volta para os meninos andarem de patins e de bicicletas, etc. Por onde eu empurro os carrinhos do bebê. Então eu chamava o caminho do terço, porque vou empurrar os bebés a adormecer cá fora, à volta da casa, e vou rezando o terço, por exemplo. Podemos aproveitar a hora em que vamos do carro de manhã, no meio do trânsito, para a escola, para fazer a oração da manhã com os meninos. Nós fazemos sempre no carro. Quando se vem da escola, quando se vai para a escola, é sempre uma forma de rezar. E depois podemos aproveitar então essas horas magníficas, à meia-noite, quando somos incomodados, quando estamos cansados, para oferecer ao Senhor. Como eu vos falava há bocado, os sentimentos não entram para aqui, não são para aqui chamados, não precisamos sentir nada, precisamos de um ato de vontade e de dizer, Senhor, olha, aceita este meu esforço a esta hora, aceita por teu amor, oferecemos pelas intenções que acharmos melhor, deixamos Deus escolher, como preferirmos, mas oferecemos por um ato de vontade e não de sentimento. Graças a Deus, que Deus não toma em conta os nossos sentimentos, mas a nossa vontade. E podemos ensinar naturalmente os nossos filhos a fazer o mesmo, a aproveitar cada um dos momentos da sua vida e oferecer ao Senhor as suas dificuldades, como já aqui falámos. A missa, a experiência da missa com crianças, como já aqui falámos, não é a mesma experiência da missa que nós teríamos se estivéssemos sozinhos. Às vezes nós pensamos, era tão bom poder estar na missa a rezar, concentrado completamente em Deus, e em vez disso andamos aqui de um lado para o outro a correr atrás de um pequenino, não é? Com aquela idade complicada, quando eles estão que não conseguem estar de outra maneira, andamos aqui atrás deles. Ainda temos ouvido comentários pouco simpáticos às vezes à nossa volta. Esta é a nossa missa e para Deus é 1000 vezes mais agradável do que seria se nós fugíssemos à nossa responsabilidade, deixássemos os nossos filhos entregues e fôssemos calmamente para a missa, descontraídos, fazer a nossa oração belíssima, muito profunda, não é? Porque Deus quer-nos como nós estamos, com a função que nos deu e que não quer que nós alarguemos, não é? Para mim seria muito mais fácil, naturalmente, estar a fazer aqui o retiro sempre sem o Daniel. Agora ficou um bocadinho com a avó, já o vou buscar agora a seguir. Era muito mais fácil do que estar aqui a fazer o ensinamento e a dar o livrão, como ontem. É de facto mais fácil, mas eu tenho a certeza absoluta que não é o que Deus quer para mim. Não é? Ele quer exatamente que nós sejamos na nossa vida, nas circunstâncias em que elas são agora, como elas são. É aí que Ele nos quer santos. Espera aí. Ainda aqui nesta imagem. É que isto não me está a mostrar o que vem à frente. Estava aqui a ver a imagem do Nail ali com o Daniel. E estava a lembrar-me de uma frase que Santa Teresinha escreveu na História de uma Alma, em que ela diz assim, muitas vezes na missa, ela ia à missa com o pai, já depois da mãe morrer, e ela estava na missa, ao lado do pai, e o Sr. Padre a falar, e a missa em latim, naturalmente, ela não devia perceber muito,
E Santa Teresinha diz aquilo que eu fazia, a maneira como eu percebia a missa, eu olhava para o meu pai. E o meu pai estava sempre com os olhos fixos no sacrário, no altar, em Jesus. E os seus olhos, a sua face cobria-se de lágrimas tantas vezes, enquanto ele rezava. E eu olhava para o meu pai e eu pensava em Deus. E depois, noutra ocasião, Santa Teresinha diz, bastava-me olhar para o meu pai para ver como os santos rezam. É bonito ouvirmos isto. Santa Teresinha já canonizou os pais antes deles serem canonizados. E, de facto, esta imagem do pai como a figura paternal de Deus na vida dos nossos filhos é absolutamente fascinante. Dizia uma catequista que perguntou ao menino, não é? Tu sabes quem é Deus? Ele pensou um bocadinho e disse, não sei não, mas deve ser alguém muito importante, porque o meu pai fala com ele de joelhos. A imagem do pai é absolutamente fundamental ser recuperada na nossa sociedade. Nós vivemos num tempo em que os pais, com medo de serem autoritários, deixaram de ter a sua autoridade. Na globalidade nós vemos isso. Vemos o pai numa figura que não sabe bem qual é o seu papel, não é? Passou daquela fase do pai distante, autoritário, para um pai que partilha toda a vida da família, mas que tem medo, por outro lado, de impor e de manter essa autoridade paternal. E isso é absolutamente fundamental às nossas crianças. É hora da sesta. É fundamental para as nossas famílias recuperarmos o papel do pai como aquele que conduz a sua família em oração. É muito, muito importante. Porque o que acontece é que a religião tornou-se uma coisa de mulheres. Os pais, nós vemos nas catequeses, etc., não é? Ficam lá atrás. As famílias, até algumas, vêm juntas à missa. A mãe vem para a frente com os filhos e o pai fica no último banco. Aqui nós vemos muitas, estou a ver. E conheço as famílias e vejo o pai no último banco, a mãe à frente com os filhos. E se a religião se tornar uma coisa de mulheres, não se torna uma coisa atrativa quando as crianças crescem. Nós sabemos isso, naturalmente, não é? Para eles crescerem na fé, precisam da figura paterna. Precisam da figura paterna lá presente, sem sombra de dúvida. Há muitos estudos sobre isso e tenho lido muitas coisas sobre essas. É absolutamente fundamental nós recuperarmos este papel do pai como aquele que leva a sua família à missa, que é o primeiro a convocar a família, vamos agora, vamos à missa, vamos à catequese, e não aquele que diz, esse assunto é contigo, não é? Para a mãe. Tu trata lá disso, falas com o catequista, ou tu marcas essas coisas, ou marcas o batismo, ou isto, fazes tu. Não. O pai assumir o papel de São José, o papel de Josué, o papel de Abraão, o papel do patriarca da família, não tem nada a ver com superioridade. São José era, como sabemos, o número 3, não é? Da família, da Sagrada Família, mas era o chefe da família. Portanto, não tem aqui a ver com importância, tem a ver exatamente com este cuidar da sua família, dar a vida pela sua família. Então, este segundo exercício que nós precisamos de fazer na nossa vida é procurar que formas é que nós temos hoje, no concreto da nossa existência, de exercitar a nossa vida espiritual sem esperar para o amanhã, sem dizer depois, quando os filhos crescerem, quando não precisarem mais de mim, voltarei a cuidar da minha fé. Não, tem de ser agora, neste momento. Finalmente, a terceira tentação que há é querermos fazer a nossa oração familiar como fazíamos a nossa oração quando estávamos sozinhos, como fazíamos quando estávamos no grupo de jovens, etc. Corre-se um risco muito grande. Primeiro é acreditar que vamos ter aquele tempo, não é, ilimitado de concentração, que já aqui falámos, que não temos. Depois é levar uma grande carga emotiva para a oração familiar. Há aquela coisa de fazer oração, vamos todos dar as mãos, ou vamos estar todos num abraço. E isso é muito bonito, resulta muito bem quando os meninos estão assim ao colinho, muito bem. Mas depois eles crescem, entram numa fase que não querem estar a dar as mãos, não querem estar a dar um abraço. E torna-se constrangedor, desconfortável e
pode-se perder a oração. Eu vejo muitas famílias que dizem: sempre rezei com os meus filhos quando eles eram pequeninos. Depois entraram na adolescência e então a oração já é, cada um faz a sua oração. A partir da adolescência é que eles precisam de nós, não é? É que eles precisam que os orientemos na fé. Essa é a fase crítica, quando eles se apercebem do contexto à sua volta, quando começam a entrar outros assuntos, outros temas, outros vídeos, outros programas, etc., nas suas mentes. Aí é que nós precisamos de os acompanhar na oração, certamente. Toda a oração da infância, no fundo, é preparar que eles depois continuem a abrir-se, continuem a rezar junto de nós, continuem a falar com Deus e connosco. E isso é importante, criarmos esse clima. E esse clima não se pode criar se for demasiado feminino, não é? Nesse sentido que eu dizia, de ser uma coisa de mulheres. A mãe faz a oração com os meninos antes de deitar. Portanto, fica sempre tudo muito ligado ao aspecto caseiro, ao aspecto mais maternal do bebê, da mãe. Ou se for demasiado emotivo, não é? Com muita carga emotiva, dar as mãos, dar um abraço, etc. Então temos de tornar a oração de maneira que todos se sintam confortáveis nela. Nós, na nossa casa, e é o que propomos às famílias Canaã, é exatamente a construção de um canto de oração que vai mudando consoante a época litúrgica, vai tendo outras cores, outros símbolos. É geralmente à hora da refeição familiar que nós decidimos como vamos preparar o canto de oração, para cada época litúrgica, como é que vamos fazer. Depois pomos as crianças a trabalhar e fazem-se coisas magníficas. À medida que as crianças crescem, o canto de oração torna-se cada vez mais trabalhado, mais bonito, não é? Porque eles têm esse gosto por tornar belas as coisas. Como em tudo na vida, as crianças trazem sempre uma grande riqueza à nossa vida. Então, a melhor forma de fazermos no nosso canto de oração a oração, para não a tornar assim tão emotiva que depois não haja espaço para cada um sentir nela, é seguir exatamente a proposta que a Igreja nos faz. E a Igreja faz-nos duas propostas belíssimas. Uma é o missal, ou a liturgia diária. Nós temos em cada dia do ano 3 leituras da Bíblia, uma do Antigo Testamento, ou das cartas de São Paulo, um salmo e o Evangelho, não é? Para além do domingo. Temos sempre essas 3 leituras e antes de cada uma delas vem uma pequena, no missal, ou online também, vem sempre uma pequena introdução que nos ajuda a contextualizar essa passagem bíblica, a fazer sentido para nós. Então, se nós conseguirmos todos os dias meditar nessas leituras bíblicas, em 3 anos nós temos a Bíblia toda lida. Quase. Não é? O principal, às vezes corta aqui, corta ali, mas os livros todos são todos passados em 3 anos. A liturgia, de 3 em 3 anos, dá-nos uma leitura completa da Bíblia. É a melhor maneira de fazermos em família. Porque às vezes nós dizemos, vamos ler o que estiver mais adequado à nossa casa hoje ou amanhã, mas cada um de nós, quando somos muitos, então, sobretudo, depois cada um de nós está a viver as suas coisas, não é? Está com as suas lutas interiores, etc. E a caminhada que a Igreja nos propõe é fantástica para nos ajudar a todos a estarem uníssono, todos a caminhar no mesmo sentido, ajuda-nos a compreender o ritmo do ano litúrgico e vamos assim vivendo. Então nós lá em casa lemos sempre as 3 leituras da missa do dia. Há famílias que eu conheço que o fazem, por exemplo, à volta da mesa de jantar. Acabam de jantar e imediatamente fazem a leitura, pelo menos, do Evangelho. E assim a família não dispersa. É uma possibilidade. Ou então, como nós fazemos, no canto de oração, fazemos essa nossa oração. E depois temos então a outra proposta, é a oração do terço. A oração do terço é a oração perfeita para se fazer em família. Já que o experimentámos agora 2 vezes, se calhar já foram tomando algumas conclusões sobre isto, porque é que é uma oração tão perfeita para ser feita em família. Não há dúvida nenhuma que é. Ao longo da Igreja, que já foi sendo sempre proposto, e Nossa Senhora veio do céu várias vezes ratificar a oração do terço, não é? Nossa Senhora, em Fátima, como vocês sabem, apareceu a 3 velhinhas, não é? Que estavam lá
beatas da igreja que não tinham mais nada que fazer e disse-lhes para rezar o terço, não foi? Não foi. Não eram velhinhas, não. Nossa Senhora não deve ter estudado psicologia então, porque não se pode pedir a uma criança de 7 anos para rezar o terço. Nossa Senhora não andou na universidade, de certeza, porque senão já sabia que é uma oração muito monótona para ser feita para crianças, não é? Estas coisas de Deus às vezes têm-se umas coisas. Veio propor o terço a 3 crianças e disse-lhes para eles então, quando tivessem tempo, às vezes depois dos jogos de computador ou dos vídeos que vissem, não é? Que tivessem assim um bocadinho livre. Também não. Não. Acho que foi todos os dias, não é? Todos os dias. Rezar o terço todos os dias. A mais nova das crianças tinha 7 anos. Ou Nossa Senhora não estava nos seus dias, ou nós andamos todos aqui a fazer alguma coisa muito errada. Porque nós achamos sempre que os meninos são pequenos demais para rezar o terço. O Nael e eu rezámos o terço desde que casámos. Não, rezávamos já namorados. Começámos a rezar o terço desde que começámos a namorar. Mas rezávamos sozinhos nos primeiros anos de casamento. Portanto, deitávamos o Francisco e depois rezávamos o terço. E já estava o Francisco na catequese, quando uma vez em maio ele veio para casa, no primeiro ano da catequese, e disse: mamãe, a catequista disse para rezar o terço todos os dias. Vocês rezam todos os dias, não é? Sim. Então eu também posso começar a rezar convosco. Também capaz de ser? Bem, por que não? Então vá, deitamos só depois do terço. E começámos a rezar naquele mês de maio, portanto tinha ele 6 anos, estava no primeiro ano da catequese. Começámos a rezar então com ele, o que já fazíamos sozinhos desde sempre. E descobrimos que realmente não era nada do outro mundo, que ele podia rezar connosco. E os outros filhos depois foram todos entrando, não é? No ritmo do terço. O Daniel, como veem, gosta muito de rezar o terço. É uma boa canção de embalar. Às vezes a nossa casa o terço termina assim. Como veem, quem tem problemas em adormecer os filhos tem aqui uma ótima forma de os fazer dormir. Nós andamos sempre, ontem eu estava a falar com alguém aqui, não é? Sobre temos esta coisa das religiões orientais agora, e dos mantras e meditações e tudo isto, não é? Porque precisamos acalmar o espírito e a mente, e de facto estas imagens são para rir, mas mostram uma coisa que é verdade, é que o terço nos sossega, nos acalma. A própria repetição, porque às vezes as pessoas dizem: mas o terço é tão monótono. Pois é isso mesmo. O terço é a canção de embalar do próprio Deus. É mesmo para nos embalar o interior, para nos acalmar, para nos fazer entrar neste clima que nós andamos aí à procura, nos yogas, nisto e naquilo, não é? E nós temos aqui na oração do terço esta fonte de paz que Deus, que o próprio Deus nos comunica quando nós rezamos. Podemos rezar o terço em qualquer momento do nosso dia. A oração do terço, porque é que é uma oração familiar? Exatamente porque nos permite, ao nosso ritmo de família, o mistério reza-se em 2 minutos, não é? Portanto, em qualquer momento do dia, no carro, a caminho da escola, etc. As missionárias da Madre Teresa, quando eu lá estive, elas contaram-me que elas rezam sempre o terço no caminho, de um lado para o outro. Quando vão em missão, vão sempre a rezar o terço. Não vão conversar, vão sempre a rezar o terço. As queriditas dos pobres, eu e o Nael trabalhámos com elas em Aveiro, quando namorávamos e logo nos primeiros anos casados, enquanto ali vivemos, e elas também rezam o terço no caminho. E uma vez contaram-nos um episódio muito engraçado. Iam duas irmãs a passar pela mesma porta e bater uma na outra. Por isto iam as duas a rezar, porque em vez de dizer com licença, uma delas disse: entre as mulheres. Portanto, o terço tem esta facilidade, de facto, de poder ser rezado em qualquer momento. Mas o terço tem outra coisa muito gira. O terço tem outra coisa muito gira que já se devem ter percebido aqui também. O terço permite-nos ensinar aos nossos filhos, da forma mais simples, a história de Jesus. Desde a anunciação do anjo até à coroação de Maria. No ciclo de uma semana, nós passamos por todos os episódios da vida de Jesus. É que passamos mesmo. Temos os mistérios da alegria, os dolorosos, portanto, toda a paixão de Jesus, os gloriosos, e depois temos os luminosos, que São João Paulo II introduziu,
em que cobrem toda a vida pública de Jesus. Não é? Portanto, ao rezarmos o terço, no espaço de uma semana, os nossos filhos ouvem a história inteira da paixão. Porque o que acontece muitas vezes é os jovens terem aquela, e as crianças, terem aquela visão de Jesus estático, aquele homem vestido branco, adulto, o amigo das crianças, não é? E estamos sempre a olhar ali. Enquanto o Cristo que nos salva é o Cristo que nasceu em Belém e que ressuscitou, não é? Passou pela paixão, etc. E nós precisamos de contemplar a figura de Jesus na sua globalidade e não centrarmos apenas naquela imagem de Jesus, o amigo das crianças, estático, não é? Que não nos leva a lado nenhum. Porque Jesus não nos veio, Jesus, ao contrário de fundadores de outras religiões, não foi um pregador e não nos ensinou pela sua palavra. Jesus foi aquele que veio para dar a vida por nós. Ele morreu. Eu amigos tenho muitos. Posso ter a imagem de Jesus como meu amigo. Amigos tenho muitos. Mas Salvador eu só tenho um. E por isso é que é preciso contemplarmos o Cristo completo em cada semana. Eu quando estava a dar catequese aqui, eram meninos de 13, 14 anos. E na véspera, nesta altura da quaresma, eu na catequese pedi-lhes que reconstituíssem a história da Páscoa comigo. Estávamos aqui a tentar. Eu estava a dizer, então vá lá, contem-me lá. Jesus foi para o Jardim das Oliveiras, rezar, e o que é que aconteceu aí? Lembram-se? Nada. Lá tentei e tal. Então depois veio Judas, depois o que é que fizeram a Jesus? Qual foi o primeiro castigo que lhe deram? Nada. Então vocês não se lembram, foi flagelado, lá tentei. Até que fiquei um bocado... filho, desculpa, mas eu sou vossa catequista desde os 6 anos. Eu sei aquilo que vos tenho ensinado ao longo destes anos todos. Será possível que vocês não consigam contar-me o que é que se passou na paixão de Jesus? E uma menina que nunca falta à missa, está sempre presente todos os domingos, direitinha, certinha, disse assim, Teresa, como é que tu queres que a gente se lembre? Se nós só ouvimos essa história uma vez por ano. Eu pensei, pois ela tem razão. É no domingo da paixão, se lê a paixão de Jesus, não é? E ainda por cima é difícil de ouvir, porque estamos ali concentrados a ver se conseguimos estar em pé o Evangelho inteiro. Não é fácil. Portanto, só ouvem uma vez por ano. A não ser que rezem o terço todos os dias. Porque se rezarem o terço todos os dias, eles não ouvem a história uma vez por ano, ouvem-na 2 vezes por semana. E eles fazem muitas perguntas. Eles querem saber tudo. Nós meditamos nos mistérios e às vezes sem ser nada, dizer, vá lá meninos, vá, chega a conversa, vamos andar. Porque chega um mistério e eles querem saber. E porquê que fizeram isto a Jesus? E porquê que foi aquilo? E nestas perguntas e respostas, enquanto rezamos o terço, nós damos uma catequese, a catequese que quisermos aos nossos filhos. Dá para estender por ali fora. Não é? Portanto, usando o terço é a melhor forma de nós ensinarmos em casa, e eu penso que também é por isto que Nossa Senhora nos pediu para rezarmos o terço todos os dias, porque viu que de facto é a melhor maneira de contar a história de Jesus. E no espaço semanal, meditarmos no Jesus completo, todos os mistérios da sua vida. São os mistérios da nossa vida. Quando eles eram pequeninos, nós no carro rezamos sempre o terço. Aliás, é um conselho que eu dou para quem não tem o hábito de rezar o terço com os filhos, começar nas viagens de carro, que eles estão todos com o cinto de segurança. Ninguém foge. Então nós vamos ali fora no carro e estávamos a rezar o terço, como sempre, e o David na altura era pequenino, mal sabia falar, era pequenino na altura, e lá estávamos o Francisco e a Clarinha a rezar o terço. A Lúcia era bebê, o David tinha os seus 2, 3 anitos. E eu disse assim, vá, o próximo mistério, como faço ali no canto canaia, é sempre assim que a gente vai fazer, quem sabe, quem diz o próximo mistério e tal. E o David disse, eu digo, mamãe. E os irmãos, David, cala-te, nunca mais acabamos. Tu não sabes dessas coisas. E eu, sei. E eles, então diz lá, David, qual é? É aquele que a Maria vai à casa da Isabel. Eu só não sei bem se esta Isabel é aquela que nós conhecemos, ou se é outra. De facto, os mistérios do terço são estes. São as nossas visitações, são as nossas dores, as nossas alegrias. O nascimento de todos os meus filhos, sem exceção, foi com o terço na mão. E só mesmo à última hora que a enfermeira perguntou, posso tirar agora para se agarrar aqui agora? Precisava que se agarrasse aqui a esta parte. E pôs o terço lá ao lado. E a rezar os mistérios da alegria, da Anunciação, do nascimento de Jesus em Belém. Todo o tempo que estive com o hospital, com o Tomás no hospital, foram os mistérios dolorosos, não é? Contemplar Jesus na cruz, a mãe que viu o seu filho morrer,
De facto, os mistérios do terço são os mistérios das nossas vidas de família. O terço é a oração mais poderosa que nós numa família podemos ter, porque acompanha o nosso ritmo, as nossas refeições, as nossas alegrias, as nossas dores, não é? A nossa vida pública, como Jesus teve, as nossas transfigurações. Tudo isto surge no terço. Depois, qual é o segredo para nós podermos viver esta vida de família, esta vida de fé em família, de maneira a que os nossos filhos fiquem completamente cativados e nunca se afastem da fé? Porque é isso que nós queremos. O que nós queremos é que eles vivam esta fé de tal maneira que não se afastem dela. Os judeus eram muito orgulhosos das suas tradições. E diz assim, Moisés diz assim, no livro de Deuteronômio, no tal capítulo 6, onde vem o famoso mandamento da educação, ele depois diz assim: quando amanhã os teus filhos te perguntarem que regras, leis e preceitos são estes que o Senhor nosso Deus vos impôs, dirás então aos teus filhos: éramos escravos de Faraó no Egito, o Senhor tirou-nos do Egito com mão forte. E vem por aí fora o chamado credo dos judeus. Também assim, connosco, quando amanhã os teus filhos perguntarem porquê é que nós comemos com a televisão desligada, os nossos amigos com a televisão ligada, porquê é que nós vamos à missa todos os domingos, porquê é que nós jejuamos nas sextas-feiras, na quaresma, porquê é que nós não nos embebedamos e não fazemos isto, não fazemos aquilo. Nós dizemos porque éramos escravos e agora somos felizes, somos livres, porque esta é a nossa alegria, a nossa família vive desta alegria, porque temos este orgulho, porque somos a família. Nós dizemos muitas vezes porque é que nós fazemos isto, porque somos a família Power. A família Power faz assim, a família Santos, a família Lago faz assim, a família Peixoto. Temos este orgulho na nossa cultura familiar. Eles terem crescerem com este orgulho. No fundo, como eu vos fazia a comparação com as comunidades religiosas, fazemos assim porque eu sou carmelita, porque eu sou Clarissa, porque eu sou isto, sou aquilo. E nós temos este orgulho, porque somos a nossa família, e a nossa família é esta, e vive esta realidade. Então, naturalmente, que isto é preciso que eles vejam esta festa que nós fazemos com estas nossas cerimónias. Esta é a fotografia da nossa noite da apresentação do Senhor, 2 de fevereiro, em que enchemos a casa com velinhas, tudo às escuras, fizemos a bênção das velas, o pai, o chefe de família, fez a bênção das velas, pelo missal, não é? E todos cantámos às escuras, e eles no dia seguinte de manhã, foi tão linda a festa ontem, coisas tão simples. Esta é a nossa vigília pascal caseira, não é? Antes dos meninos irem dormir, que não vão à vigília pascal, os mais pequeninos. Aqui eram os mais pequeninos, a Sara estava ali muito pequenina ainda. A nossa vigília pascal caseira, vamos todos buscar as velas do batismo. Enchemos tudo de aleluia, as velas por todo lado. Fazemos a renovação das nossas promessas de batismo ali no canto de oração. Esta é a nossa festa de Todos os Santos. No dia de Todos os Santos, esta foi agora a mais recente, não é? Em que estamos todos vestidos de santos. Eles escolhem qual é o santo que vão vestir esse ano. É uma grande animação. Perto do dia de Todos os Santos, lá em casa, toda a gente a ver que santo é que há de vestir. O Francisco aqui foi o Pier Giorgio Frassati. Eu era Santa Isabel, a prima de Nossa Senhora. A Clarinha era Nossa Senhora porque andava sempre a ajudar-me. Isto nos últimos tempos da gravidez, que eu já nem me gostaria de mexer. E então foi assim. Temos aqui o São Diego, o Juan Diego, não é? Da Nossa Senhora de Guadalupe. A Lúcia Fonseca Maria Goretti este ano, exatamente. O Rei David. A Sara queria ser uma santa princesa, não é? Naturalmente. Portanto, andámos à procura de uma princesa santa, aqui Santa Mafalda, etc. Portanto, esta grande maneira de fazermos festa dos momentos litúrgicos da nossa religião. Construção do presépio, naturalmente, que já é tradição em muitas famílias, mas já deixa de ser em muitas outras hoje em dia. Já poucas crianças fazem o presépio. É uma grande animação nos dias lá em nossa casa. A oração da Via Sacra, construirmos os cartõezinhos para fazer a Via Sacra, colorir, fazer tudo isto em família. Quando estamos a rezar a Via Sacra, andarem à procura qual é a próxima estação, onde é que está o cartão, vamos procurar. Gestos tão simples e, claro, se associarmos a oração da Via Sacra, por exemplo, a um piquenique, esta é uma tradição que nós temos na nossa família. Eu, quando falo em tradições, falo em coisas que nós inventamos de um dia para o outro, está bem? Portanto, e depois ficam tradições, isso é que é a beleza. Então, inventámos esta tradição, aqui há um ano ou dois, vamos fazer a Via Sacra nos domingos
domingos da Quaresma, um domingo num santuário diferente a cada ano. E vamos nós de piquenique atrás, fazemos o nosso piquenique e depois andamos a rezar a Via Sacra lá pelos santuários. Fomos a Fátima, fomos aqui, já fomos a vários santuários rezar a Via Sacra. Aqui está uma tradição que nós inventámos para nós e que faz todo o sentido e que os meninos adoram. Então o importante é sermos capazes de inventar as nossas próprias tradições. Isso era um exercício ótimo que eu vos propunha então, como último exercício deste nosso retiro. Sentarem-se quando chegarem em casa com a vossa família e inventar aquilo que depois chamarão a vossa tradição. Não é? E que seja esta mistura, porque é a mistura da família que eu vos falei aqui nesta tarde, do religioso com a festa, não é? Do sério com o divertido, porque é assim que as crianças entendem, que as crianças crescem, não é? Se juntarmos um piquenique é sempre mais agradável, não é? Portanto, elas crescem a dizer, uau, é fantástico quando chega a Quaresma na minha casa, é giro, vai começar, mamãe, que bom, já pensaste onde é que a gente vai este ano, onde é que é o piquenique, não é? Fantástico eles poderem fazer estas, vai ser tão giro, os santos, olha, vamos preparar o serão bíblico que vocês fizeram aqui a noite passada. Nós fazemos lá em casa de vez em quando, domingos. Vamos preparar agora ou uma noite de charadas, ou uma noite de charadas bíblicas, ou um serão bíblico, cada um procura um texto. Não queremos saber de ninguém. Toda a gente, os mais pequeninos ajudam-se uns aos outros. De vez em quando fazerem estas coisas, não é? De maneira que a nossa fé seja sólida, que as crianças cresçam nesta alegria. Que bom que é ser a família Peixoto, ser a família Paula, ser a família Santos, ser a família, não é? Que bom que é. É tão bom na minha família ser cristão assim. Não é? E quando um dia os colegas disserem, deve ser uma seca, teres de fazer isto, teres de ir à missa. Não, tu não imaginas, nós divertimos tanto. É tão bom. É isso que nós queremos e é essa a proposta que nós nas famílias Caná fazemos. Não é? Tornar a nossa fé familiar, no sentido que nós tornamos as nossas rotinas, não é? Feliz, alegre, que os nossos filhos se sintam em casa, na casa de Deus. E termino esta parte aqui, com estas propostas, com estas reflexões,